Oi, Oi, Suelen. tudo bom, Angela? Que Então, delícia de bate-papo hoje. a gente já começou o nosso esquenta antes. Sensacional. E a minha ideia foi quando surgiu surgiu essa vontade de fazer essa conversa. E as pessoas sabe, eu sinto como se, tipo, fosse uma mensageria interna, começa a dar uns pop-up em mim, assim. Eu quero falar com a Ângela. Eu nem pensei o que é que nós vamos conversar, se vai ter sentido, se não vai ter, assim. Sentir, eu vou fazer, meu coração disse, eu vou fazer. Hoje a gente traduz como coração, né? Sim, E hoje a gente está aqui, né? perfeito. E aí, quando você falou assim, ah, não sei, algo me chamava para isso, e depois você me mandou uma mensagem, ali já era um podcast, ali já era um bate-papo, porque era maravilhoso a Sim. gente poder falar sem julgamentos, sem regras, né? Aquilo que você está sentindo. Então, eu Sim. adorei isso, adorei É. demais. E é um fluir muito natural, né? Tipo, de uma conversa, tipo, ok, conectou, agora vamos descobrir o que é que vai rolar, né? Exato, E de se surpreender, né? sem uma regra, né? Aham. Sem um script. Óbvio que aí começa nesse processo em que a gente tá até chegar o hoje, né? Foi vindo uma conversa interna. Não sei como é que aconteceu isso com você. Vai vindo essa conversa interna. E aí depois assim, nossa, já tô curiosa. É como se eu já estivesse conversando contigo. No Exato, eu invisível, também. sabe? Certeza. É um papo que vai muito além, né? Algumas pessoas às vezes vão precisar uma explicação mais profunda do que a gente está falando, mas a nossa conexão, ela é autoexplicativa, né? Tipo, eu falo uma coisa, você já entende dessa maneira, porque isso, pelo que eu trabalho, né, com a parte de constelação, e eles falam um campo morfogenético. Hum, É acessar o campo, é. acessar o campo daquela conversa, acessar o campo daquela família, daquele lugar, de uma montanha, você acessa campos. Uhum. E isso é muito legal. Então, quando você está falando, né? Então, não importa quantos minutos você mandou de áudio ou não, mas ali eu vou acessando aquele campo, eu vou navegando, eu vou curtindo tudo aquilo, e depois aquilo desliga, e aí, como você falou, aí vem toda aquela informação na cabeça, aí eu te respondo mentalmente, a hora que dá eu te respondo por áudio, é muito bom E que isso. já vem outra transformação no áudio que tu estás fazendo, né? Isso, é Não, outra. é uma linha contínua, assim, que não é, como diz a nossa professora, né, a Cris, não é linear, é uma linha que vai se cruzando, que Isso. claro que na hora que você fala, parece que ele é uma linha, né? Mas assim, tu vai acessando muitas coisas. Isso me vem a visão africana que eu comecei a acessar no ano passado, e, e ele traz que a gente não está sozinho, né? Em várias culturas a gente acessa isso também, né? Os nossos estudos que a gente se encontrou foi com os nossos estudos com a medicina chinesa, né? Sim. Depois a gente vai falar disso. E aí, ele traz de que a gente não tá sozinho, que a gente tem na linguagem deles, que eles traduzem em português, porque tu também acessar a língua traduzida já para o português, vindo de um africano, já é diferente, porque não tem como traduzir literalmente as coisas, né? Uhum. E ele traz essa ancestralidade, em que a gente não tá sozinho. Então, quando você traz isso da visão da constelação, você não tá acessando somente a mente daquela pessoa, que já é infinita, Sim. né, de possibilidades. A gente que coloca uns limites ali, que eu não vejo como tão ruim, necessário, né? Porque não tem como a gente viver. Senão a gente não teria, eu acho que nem o limite da matéria, né? Se a gente fosse viver no infinito, Aham, com né? Então o certeza. limite ele é meio que necessário naquele momento, mas você vai acessando não só o mental, você vai acessando essa camada que tá na pessoa, todo esse invisível, todo o seu corpo que tá falando com você e toda essa ancestralidade que tá dentro de você, né? Tudo. Todos que estão dentro de você É um e que tá campo dentro de você e ainda tá dentro de gigantesco. mim, né? É, isso. É um campo gigante, E tudo interligado, né? exato. E como é interessante também a gente explicar que nós nos conhecemos através do curso de medicina chinesa, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção quando eu comecei era o título que a Cris Aires, a nossa professora Laoshi, maravilhosa, Ah, ela colocou como Ayurveda desconstruída. aham. E eu amo essa parte da desconstrução. Eu amo Hum, a coisa que está fora da caixa, sabe? Foi aí que eu a encontrei. Eu falava, gente, isso é muito legal.
porque a Ayurveda é o método de preservação da vida, não tem a ver com Kichari, não tem a ver com dieta. Eu fiquei tão fascinada, mas tão fascinada com tudo isso, e como você disse, essa ligação que tem, porque aí os alunos pertencem ao mesmo campo energético, ao mesmo campo, que nós vamos falar algumas palavras aqui que cabem nesse momento, mas quando a gente estuda muito amplo o africano, o oriental, né, como todo, que é a Índia e a China, tudo, a gente começa a ver que a palavra ela é rasa. A gente fala porque nós estamos dentro de um contexto que aquela palavra é possível. Mas quando a gente acessa o conhecimento mesmo, a palavra ela não alcança. Não, Que- é bem essa sensação, tipo, quantas vezes eu acho que a gente já sentiu, né? Nossa, comigo acontece direto em que, ou às vezes um exemplo bem prático, tu sonha. Eu tenho o costume de escrever minhas reflexões. Aí eu sonho, eu vou lá escrever o sonho. Nossa, quando eu vou ler, principalmente na hora, eu vou tentar escrever, já não vem. As palavras que vêm pra mim escrever, elas não traduzem. Não é. Eu já fico frustrada com aquilo, porque tipo, como assim? Eu tô lendo uma coisa que não acontece, não tá aqui na minha mente aquilo. E nem, às vezes, a sensação que tu sentiu, ela não traduz em palavras. Tu não encontra palavras. E aí, quando tu fala, uma vez eu tava. Porque a gente também, durante a nossa vida, né, que eu acho isso muito rico, porque a gente, cada fase, a gente vai experimentando as mesmas coisas, mas de possibilidades e de lugares diferentes, né? Tipo a palavra amor. Amor, quando tu percebe quando tu é criança é de um jeito, vai, em cada fase da tua vida vai percebendo. Aí depois, um dia eu tava assim, percebendo o amor, aí eu assim, nossa. Aí eu fui transformar ele em palavras, o que eu tinha, tipo, clicado em mim, assim, né? Mas eu tô falando a mesma coisa que eu Chegou. sempre falei, cara. Mas, tipo assim, mas não é a mesma coisa que eu tô sentindo. Como é possível, né? Tipo, Sim. E aí é interessante que, na visão africana, eu tô falando da africana agora porque ela tá muito, como é que eu vou dizer? Ela tá muito viva ainda, né? Porque tá recente. Eles falam da carga emocional da palavra, eles traduzem dessa forma. Que na chinesa eles falam do invisível, né? Então a palavra ela é uma manifestação, mas cada um acessa a carga no invisível, mas também se a gente tá muito só no mental para traduzir ela tem uma razão porque ela tem aquele formato. No entanto, ela não é só a etimologia ou o significado que a gente dá para ela, mas tudo que cada um que se relaciona com aquela vibração da palavra, do som dela, vai carregar consigo e na hora que vai se comunicar com outra. Por isso que às vezes a gente tá falando com as pessoas e a pessoa assim, eu te entendo. Assim, mas se tu for às vezes só escutar o que a pessoa falou, ela não falou nada demais. Sim. Né? Uma Mas coisa tocou, que. né? Reverberou Exato, nela, né? que foi tudo aquilo do invisível que foi junto com aquela palavra, né? Isso é muito rico, né? Então, por isso que eu acho interessante até que com a tecnologia a gente é possível. Às vezes tem muita gente que pergunta, né? Ah, mas será de ficar fazendo coisas na internet, assim, a gente consegue se conectar? Nossa, a gente estudando com a nossa professora, a Cris e o Felipe, a gente sabe que é bem possível. E eu acho que o interessante é que, não sei, você falou que quando a gente se conectou com desconstruída, né? Eu acho bem interessante isso, porque eu também sou uma pessoa muito desconstruída. E isso assusta muita gente. Com certeza. Quando eu falo, a pessoa diz assim, mas por que que tu quer desconstruir as coisas? E eu já do outro lado, ai, Sueli, e você? Te encontrei. Exato! E a mesma coisa com a Cris, né? A Não, Cris, Cris ela e o Felipe é uma coisa é uma assim, explosão exato, de... dá para explicar, porque vamos supor, quando nós estamos na aula com eles, Nossa. e depois, vamos supor, às vezes meu marido chegava na metade da aula e pegava um pouco, sentava comigo, ouvia alguma coisa tal, ele falava assim, tem coisa que eu não entendo. Eu falei, porque as palavras, elas são incompletas, as palavras, elas são a ponta do iceberg. E aí, quando eles falam aquela frase, ela, quando você vai na profundidade, porque até o Felipe explicou isso também pra gente uma vez. Não tenta entender com o racional, tenta entender com algo maior, né? Algo além. Recebe. E Pra decantar em tá ti, vendo né? uma transformação dentro de você. E é Nossa, isso em que é camada.
Isso, e, tipo, esse insight, ele é muito legal, porque daí você fala, uau, o que ele falou. Teve aulas que, vamos supor, 50% foi a parte racional, 50% foi profundo. Mas por quê? Porque eu precisava daquela parte racional para eu Hum, lembrar e para linkar com uma outra parte, né? uhum. Teve aula que eu não anotei nada. Sabe quando Sim, você. Eu fico assim, porque só normalmente recebendo. eu só recebo, eu falo, gente, era isso. Por quê? O legal da gente encontrar mestres e encontrar amigos que são também mestres, mas em outra categoria, Uhum. é porque aquela pessoa ela vai trazer uma informação para gente. Se nós não estamos atentos e não Hum, somos bons observadores, fica uma conversa de bar, uma conversa hum. de beira-mar, tipo, ah, que legal, nossa, adoro conversar com aquela pessoa. E o que que ela falou? O que que ela te trouxe de bom? Ah, não sei, é só. Por quê? Porque também é positivo, né? Como eu converso com Se você relacionou, fala, né? também tem o positivo nisso tudo. Mas eu precisava de pessoas que confirmassem aquilo que eu sentia, porque Hum, como o Felipe e a Cris falavam, mas as muitas coisas não eram novidades para mim, uhum. porque já estavam dentro de mim. Só que quando ele falava, sabe o que você faz? Ativava? Você fala, é isso. Aham. É como se você encontrasse pessoas que falassem o seu idioma. Então, de Hum. repente, eu estou num país totalmente diferente, com um idioma totalmente diferente. Aí você encontra alguém que fala português. Meu, mesmo que você não seja amigo de longa data, naquele momento você faz assim, você faz uma conexão grande. Eu Uhum. acho que no campo das ideias é a mesma coisa. Quando você encontra aquela pessoa que você está surfando, né, que é um Uhum. flow total, e a pessoa está falando, meu, é uma felicidade tão grande que você Sim. sorri sozinha depois, você faz, Aham. nossa, mas é isso. E aí, tu só acessou a parte da ponta do iceberg, né? Porque depois Exato. começa a decantar tudo isso e aí começa essa consciência que você falou, que eu vou chamar a palavra de consciência, que mesmo a gente estando nas aulas, a gente entrava em outras dimensões, né? Lá Sim. dentro. E aí, eu não entendo nada do que eles falam, sinceramente. Essa é a minha perspectiva, racionalmente, porque eu não tenho nenhum background, eu não tenho nenhuma base da medicina em si. Mas era tão interessante que eu não me cansava de estar lá só olhando. Porque eu Exato. sentia que tudo aquilo estava fazendo sentido. Você Sem imagina? pensar. Me pergunto o que era, eu não sei. E hoje, depois de anos que a gente está estudando com eles estão presentes na minha vida que tipo, pá, Era isso. nossa, era isso. Cara, hoje, Era e isso. por camadas, sabe? A prestação, cada um no seu Isso. tempo. É muito, muito rico Não, isso. imagina eu que chego depois, o pessoal, o grupo já estava Sim. formado, já estavam estudando, e aí eu olhava assim, sabe, as pessoas falando a conexão do pulmão com isso, com aquilo, com o sentimento, mas eu também não me cobrava. Aham, aham, Eu era como você, eu ficava encantada, porque eu aham. fico encantada quando eu vejo uma pessoa com um grau de sabedoria gigantesco, podendo passar um Hum. milésimo, porque assim, é um funil muito pequeno Não, uma quando eles estão sabedoria dando de saber aula. passar pra gente, né? Nossa. E assim, mas estou falando, mas quando eles estão dando aula, eles estão passando em 4 horas uma Hum. coisa assim, um milímetro. E Aham. aquele milímetro é tão É tão grande, profundo que que tu eu fico assim, sente. meu Deus, faz 40 anos que ela está estudando, mais de 40 anos estudando isso, e ela ainda é uma, né, uma aluna aplicada com Hum. estudos e tal. Quando ela vai passar tudo aquilo, como é que a gente vai querer saber, sabe? Tipo, acessar tudo. Mas, como ela é generosa, ela abre aquele campo e acessa quem quer. Não, e a Acessa quem você beleza. quer. Exato, e a beleza, eu acho que é assim, ó. De tudo que ela tá acessando que já está aqui, através dela, da unicidade dela de estar acessando tudo isso, e através disso nela, ela conseguir transmitir para a gente de um modo em que a gente conectando vai conseguir acessar, né? Uma coisa que a gente ressoa porque já está tudo aqui, mas precisa dela, desse ser, O para que a canal, gente né? faça, exato, para que a gente faça conexão. E ela também neste processo, ela está através de nós reacessando, porque é uma coisa que se transforma com a vida, que a vida é transformação, Com né? cada exemplo, exemplos diferentes dos A gente até alunos. inspira como ela trazer isso. E eles são muito práticos, né? Eu achava isso muito rico, assim.
Porque eu conseguia ver o que eles diziam naquela complexidade vivendo o meu dia a dia com os meus filhos. Exato. Como é possível, né? Vendo umas coisinhas pequenas. E é isso que é a preservação da vida, né? Que a medicina chinesa é isso. Que a Ayurveda é isso. E não só, porque a Cris também trazia os outros povos que ela trazia, né? Esses povos ancestrais, que hoje acaba se tornando um pouco superficial, tudo é ancestral e todo mundo quer fazer marketing de ancestral e tal, né? Não é bem assim, né? Não é essa parte rasa que a gente, né, acessa, mas que qual é a parte dessa preservação, o modus operandi daqueles seres naquele lugar que trouxe essa sabedoria funcional e a gente tá compartilhando, mas não é que nem a Cris fala, não é copia, cola e aí tu traz lá o pita vaca pra cá, né? Eu nem sei falar, pita vata. Tanto é que ela nem fala sobre isso, quase, né? Era algo assim que era tão fora do contexto, como ela falava assim, como é que vai fazer um kichari no Alasca com os alimentos que a pessoa, de repente, comeu na Índia e transformou, de repente, na América, e daí você faz assim, nossa, é fantástico ver tudo isso, né? Tanto é que ontem eu fiz a terapia com uma moça, ela é uma artista plástica que ela teve uma infecção de urina e ela tomava o remédio que ela tinha trazido do Brasil. E as médicas de lá falavam assim, olha, toma esse remédio da Inglaterra, porque a bactéria é diferente, você está em um outro local. E ela não, ela foi na dela, ela foi no pensamento dela. Até que ela se rendeu e era real. E lembra que ele sempre falava, olha o seu ambiente, olha ao seu redor, sabe? Coma e façam as coisas que estão ao seu redor, porque aquilo tem mais potência. Sim, a natureza está ali, né? A potência do céu está naquele lugar ali. Aquele ali deu problema ali, provavelmente ali deve estar em torno também as respostas para aquilo, né? Exato. E aí ela falou, nossa, foi tão importante. Eu falei assim, nossa, então cada vez que eu ouço alguém falar, mesmo dentro da minha profissão, reverbera o que eu aprendo com eles. Porque, assim, aqui em casa é assim, não, porque a Cris falou tal coisa, porque tal. Então é assim, se eu e meu marido, sempre estamos em 3, 4, porque a Cris, o Felipe, a gente está falando o que eles falam. Por quê? Porque é aquela concepção, né? O Yin está no Yang, o Yang está no Yin, sabe? E aí, tipo, o que está em cima não é superior, o que embaixo não é inferior, aí você faz, uau! Ué. Quando é uma coisa assim, se uma coisa não é verdade, não necessariamente ela é mentira, e aí sim, aí o cérebro... aí ele abre, porque né? Ele é polarizado. Sim. Ou é uma coisa ou é outra. Não, eu posso não ser isso, mas também não sou isso. Não necessariamente eu sou ao contrário daquilo, e aquele ao contrário talvez não é aquilo que eu penso que é ao contrário. E aí você faz... Mas como assim, né? Então, mas esse papo, na minha cabeça, era de uma intelectualidade, que eu achava que era intelecto, que ela falou assim, intelecto é racional. Porque você tem que acessar além do intelecto. Então, eu achava que eram intelectuais falando numa linguagem que eu não conseguia acessar. E aí, quando você acessa a realidade dos termos e de tudo que você está aprendendo, tem nada a ver com o intelecto. E não tem a ver com o seu Ele é só uma ferramenta, né? Só uma ferramenta. E ela vai servir de acordo com o que tu vai estar experienciando. Sim. E a gente tem a tendência, até a Cris botou hoje algo sobre assim, que ela respondeu no Instagram dela, que a gente tem a tendência de que aquilo que a gente acredita, cara, isso é muito... eu já vi isso em exemplos com os meus filhos tentando achar a solução de matemática, e ele tinha errado o resultado, e ele tentou achar várias formas para dar aquele resultado que era errado. Errado, vamos dizer assim, né? Que aí já dá para filosofar dentro disso também. Não era o esperado, exato. E a gente tem essa tendência, tipo, eu acredito isso, então tudo ao meu redor eu vou começar a gente acaba distorcendo até para que aquilo se encaixe naquilo. Então é complexo isso, porque como a gente vai acessar esse sentir, né? Que quando a gente estava nas aulas com a Cris, eu sentia que, além da complexidade do intelecto, porque a gente vai falando e racionaliza aquilo,
mas vem toda essa carga e a potência que eles têm nessa carga do ti, do invisível, de transportar e transmitir a ponto em que, aos pouquinhos, a paciência, a generosidade dele, de vai abrindo o teu coração para ir recebendo aquilo. Com certeza. Sabe? Tipo, essa era uma potência, assim, que eu sinto até hoje. A gente não tá tendo aula ainda, não vejo a hora que a gente retorne, mas eu já tô vivendo as aulas. Porque a Mas gente vai vivendo ela na vida. até esse espaço que a gente está tendo entre as aulas, eles são necessários. Porque aí você vai experienciar tudo aquilo que você aprendeu. Vai assentando em você, vai ativando, você vai vivendo aquilo. É perfeito. Nossa. E assim, eu quero te falar, eu já te falei em áudio, mas eu quero deixar registrado aqui, o mais interessante, mais gostoso de conversar com você era esse não julgamento, sabe? Porque existem muitas pessoas que entenderam que não se deve julgar, e existem pessoas que realmente de coração não estão julgando. Como você falou, até existe um julgamento dentro da gente, mas é um julgamento que é seu, é individual, é algo para você tirar suas próprias conclusões. O problema é que quando esse julgamento atinge a outra pessoa, aquela outra pessoa ela perde a espontaneidade. Então, assim, com você é gostoso essa parte, porque quando você me perguntou, Ângela, quem é você e o que te trouxe? Quais são as experiências que te trouxeram até o dia de hoje, né? Aí eu te dei todo o caminho, e aí eu falei assim, e agora eu estou tocando o mundo, porque eu aprendi, né, com um antropólogo que ele começou a tocar o mundo. E eu acho isso tão lindo, é tocar o mundo mesmo, porque assim, uma coisa é eu estar no banco de reserva, num jogo super importante, que é o jogo da vida, eu fico no banco de reserva, fico só observando, o eterno aprendiz, mas da observação. Quando eu entro em campo, para jogar, muda muito. É outra coisa, então eu toco o mundo, né? Então é assim, morar em vários países, conhecer várias pessoas, ter vários tipos de trabalho, ter vários tipos de estudo, professores. Aí eu falo, isso para mim é tocar o mundo. É jogar, sabe? Você sai do banco de reserva, mas para isso você também está preparado para o jogo da vida. Porque senão, se também você for extremamente exigente, aí você fala assim, nunca estou preparado. Aí o técnico vem e fala, entra. Né? A vida vem e fala, entra. Você fala, agora não, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais, tal. E a vida vai passando. E aí você não toca o mundo. E aí como é que eu vou saber? Porque uma coisa é eu estudar o esporte através de livros, e uma coisa é eu entrar em campo. Sim. E eu entrando em campo é a magia. Grande magia. E eu sei que eu lembro que eu gostava de ir estudar, mas porque eu já tinha as minhas próprias perguntas. Porque assim, as minhas perguntas vêm das minhas próprias experimentações, né? Então tu vai num outro nível lá absorver, porque aí tu vai realmente para aprender. Porque eu vejo diferença entre aprender e ensinar. Ensinar, tu tá passando para outra pessoa. Sim. Agora, o aprender vem dentro dela, quando ela está aberta para receber aquilo, né? Porque ela precisa daquilo. E quem é que sabe o que cada um sabe, o que cada um precisa para aprender aquele momento? Somente a pessoa? Exato. Né? E esse teu caminhar, que ressoa muito com o meu, porque eu também eu fui de uma maneira diferente. Eu via assim, cara, eu quero ir lá, eu me via assim, sentada lá no meio do deserto, lá no meio da África, lá no meio da China, e sentar com as pessoas lá e olhar o mundo através delas. Eu me via assim, pequena, sabe? Que é ir lá tocar esse mundo. É maravilhoso. Pra ver essa perspectiva diferente. E eu sabia que eu não iria ver da mesma forma, porque mesmo conversando com esse professor africano, mesmo conversando, nós aqui que estamos morando em outros países, mesmo vivendo aqui, tu recebe isso, tu observa esse não julgamento, que às vezes as pessoas pensam assim, que aí não tem o julgamento, então eu tenho que me controlar para não julgar. Não é isso. É uma conversa contigo mesmo. O julgamento, ele é um processo interno teu de autoquestionamento, em que, óbvio, como tem o limite do corpo, eu tenho meus limites do que eu já toquei sobre a porta. O que eu conheço sobre a porta. O negócio é eu não me colocar na situação em que a porta é quadrada, aí se eu vejo uma retangular, ela não é porta. Exato. Tu enquadra Redonda, então,
tu te limita de se relacionar com o que tá se apresentando na tua frente, né? Exato. Que é um outro ser na tua frente, que é outras formas, que é de tu poder ver outras formas, né? E aí, às vezes, as pessoas... Eu acho que a gente tá mudando... Assim, vou fazer 39 anos. E eu tava muito contente essa semana passada até, no encontro que a gente fez, em que eu estava contente comigo mesmo, que eu assim... Nossa, ainda bem que eu continuei... como é que eu vou dizer? Estando comigo mesma. A minha vida inteira caminhando. Porque teve fases em que, quando eu nasci, e teve uma parte da fase da minha vida, em que ser eu mesma, para as pessoas, era tão desconfortável que elas diziam, nossa, tu é maluca. Nossa, põe o pé no chão, para de estar na lua, não sei o quê. E, querendo ou não, tu és um ser humano e tu vive nessa sociedade e tem a base da sobrevivência, em que tu pensa, tu começa a te questionar. E ali te questionar é bom, mas aí tem uma sutileza que eu não sei dizer, né, qual é esse ponto em que isso pode interferir em como você vai se ver se relacionando neste planeta, né, neste mundo. E às vezes pode te abafar, Sim. né? Mas a vida vai trazer dessas experiências em que ela vai revendo isso. Ok, eu usei essa ferramenta em que eu não vou mostrar quem eu sou por um tempo, mas vai chegar um momento em que isso vai te dar um desconforto. Então a gente precisa ter esse questionamento, esse julgamento, mas não estacionar no julgamento, porque ali aí tu não sai pra lugar nenhum. Então, o julgamento é o que é bom ou não é bom para mim. Pra mim, O quem? problema Exato. o problema do julgamento, quando a gente, pelo menos eu, quando era mais nova, ou que nem eu venho, né, de família espanhola, o espanhol ele é muito invasivo dentro da própria família. Eu adoro espanhol. Aí, tipo, fala tal. E então é assim, eu tô acostumada com isso, a receber algo de fora, mas também colocar a minha vontade, os meus limites, porque né, tem algumas pessoas que vão falar, nossa, mas você não chama seus pais de senhor e de senhora, você pode responder o que você quer. Eu falo, sim, porque a cultura me leva a isso. Fora de casa, eu tive que aprender as duras penas, que eu não para tudo. Podia ser transparente, porque se eu cortasse o cabelo e a minha tia virasse e falasse assim, tá feio o seu cabelo, ó, você pintou aí, não tá bom. E eu ia falar, bom, não perguntei para você e vai ficar dessa cor mesmo, pronto, acabou. Mas a amizade é a mesma. Por quê? Porque é um grau de sinceridade que chega, tem hora que fala assim, meu Deus do céu, extrapola, sim. Mas é interessante. Mas depende pra quem extrapola, né? Mas assim, aquilo que você falou, eu também nunca me abandonei, porque mesmo que eu tivesse que ter um personagem para sobreviver, comigo mesma, eu também nunca me abandonei. Porque eu não me achava errada naquilo. Aí as pessoas falam, mas você tem uma autoestima elevada. Eu falo, não, mas é porque eu não me afastei de mim. Sim. Então, não tem a ver com esse autoestima que o pessoal chama aí fora, de que, eu sei meu lugar. Não, porque eu sei quem eu sou. E é interessante, aí quando a gente vai numa aula, de tudo que eu estudei, me trouxe até aqui, porque os estudos da constelação, ela é uma junção de filosofia, teologia e psicanálise, e pedagogia, filosofia, psicanálise e teologia. Então, acaba sendo um estudo complexo do ser humano e da humanidade como um todo. Só que daí, quando a gente chega na Cris, ela fala assim, olha, tudo isso é bom, mas é um curso primário. Isso daí, tipo, vamos jogar fora essas fórmulas e vamos aprender aquela que vai te levar para um outro ponto. E aí muita gente chegava para mim e falava assim, mas Ângela, sua professora, ela tá contra o que você estudou, porque às vezes ela é bem direta, ela é, né, como espanhol, né? Ela é de italiano, mas o italiano também tem essa latino linha, né? E aí eu falava assim, mas eu entendo minha professora, porque ela está num outro patamar. Então, eu expliquei isso para a Cris, falei, Cris, no meu trabalho, como eu tenho consciência daquilo, eu não fico achando, que maravilha, que magia, tal. É a fórmula mágica, eu tenho consciência daquilo, eu trato de uma outra maneira, é assim, as pessoas estão se afogando num lago. Então, o meu trabalho é trazer as pessoas para a beirada do lago
e aprender a boiar, a sobreviver. A Cris já estava fora do lago. Ela já andava sem a limitação Em da cima do água, lago. sem aquele, sem o peso. Então eu virei e falei assim: ótimo, a Cris só fica assim. Tá ótimo, mas você vai continuar no lago até quando? Então, o que que eu fazia? Aprendia com ela, voltava pro lago, pegava as pessoas, tirava daquele roda-moinho que tá se afogando e volta. E aí eu também não me Sim. senti mal no meu trabalho, porque eu me Então, tudo senti se complementando. bem, é. E aí as pessoas de fora não entendiam como eu admirava a minha professora. Se ela E tava minha falando ao professora, contrário do que tu estás fazendo. eu falo sim, porque ela está num outro patamar, ela está em outro degrau, e ela fala para mim: olha, tudo bem, quer nadar, mas eu tô sequinha aqui e estando seca na terra eu tenho uma velocidade maior do que nadar. Eu posso Cada um tá correr. num Aí eu falo, ambiente diferente, exato, de uma perspectiva diferente. E as ferramentas, eu acho que o papel importante é, porque assim, não tem, não é assim, às vezes a gente quando a gente toma consciência de que a história ou falar de religião ou de alguma coisa em que as pessoas colocam tudo e num pacote e querem jogar fora. Não, não funciona assim a vida, porque se tu fizer isso, tu vai te jogar fora. a gente vai para uma montanha, vamos morar todo mundo lá numa gruta, E como a Cris diz, tu vai te levar pra lá junto. Tu vai e estar aí, lá, né? né? Exato, os Porque eu, nas problemas. minhas andanças pelo mundo, achando que, claro que tu estando num pedaço de terra diferente, com uma cultura diferente, vai trazer outras conexões com você e vai trazer outras perspectivas, mas você vai ter que lidar com o que tá dentro de você. Certeza. Em qualquer lugar que você tiver. Então, assim, o que hoje, se você usa e essa ferramenta, ela serve, e você, com todo esse acesso, que não é por acaso, porque eu também não vejo nada por acaso, que você está acessando com a Cris, ela te traz a perspectiva de que saber melhor usar a ferramenta que você tá. O negócio é quando a gente se limita em achar que a ferramenta, ela se torna a sua solução. Não, Exato. o garfo não vai se tornar você. É, Ele leva a comida para dentro da boca. exato, exato. E aí, Então, isso daí são etapas da vida que você fala, mas isso é complexo? Não, isso é simples. E é é. interessante, porque o que eu aprendi da constelação é que o essencial é simples. Aí Aham. no curso da Cris, o essencial é simples. Aí eu falo, meu Deus, por que a gente está complicando tanto? Uhum, uhum, uhum. Essencial é simples. Você fala, é isso. E é interessante porque eu trabalhei também 9 anos em TV, com produção, edição, tal. E assim, eu não tenho problema em falar com as pessoas, em expor o que eu acho, o que eu penso. Então a TV me deu também esse espaço. Aí quando vem para as mídias sociais, mesmo que elas estejam fechadas, a minha particular, tal, não a de trabalho, mas eu coloco as coisas que eu vivo lá Uhum. também, e não filosofando nem nada, por quê? Porque quando eu lia muitos livros, e os livros, as imagens, elas eram formadas através do que eu via em filmes e TV, mas algumas coisas eu nunca tinha visto, então a minha imaginação precisava criar aquela parte, né? Então, eu falo assim, hoje em dia, há muitos anos atrás, quando começaram as mídias sociais, desde o Orkut e tal, né, Snapchat e tudo, as pessoas que eu acho que com um coração muito bom abrem, às vezes, a viagem, porque a pessoa fala assim, mas a pessoa postou a viagem dela para mostrar que ela tem o que não tem. Isso é um ponto de vista um pouco limitado de quem está vendo aquilo, porque eu acho o máximo, porque eu nunca fui para o Alasca, eu nunca fui para a Finlândia, mas as pessoas que eu conheço e foram e puseram uma foto, puseram um depoimento e tal, fizeram com que os meus livros Abrisse, né? tivessem imagem. Ah, E legal. aí a projeção, aquilo que a gente quer realizar, ele tinha uma imagem para eu, né, jogar aquela projeção minha. Então, assim, eu faço isso sim. Então, algumas pessoas estranhavam isso no começo, mas eu falo, não, a partir do momento que você vai para uma TV, que você vai para uma mídia social, como hoje a gente está fazendo aqui, dividindo, né, com nós duas, mas depois a gente vai dividir com as pessoas o nosso bate-papo, o nosso pensamento, eu acho que acrescenta. E Sim. tá tudo bem se a pessoa não quiser expor. Tá tudo bem, isso faz Sim. parte da evolução dela. Mas Uhum. na minha concepção, como eu recebi muito,
nesse equilíbrio de troca universal, que existe uma contabilidade cósmica que eu não sei te falar como, mas o pensamento quântico acho que deve explicar isso. Eu recebi muito, então, para mim, É tudo natural. eu dar para as pessoas, sabe? Tipo, nossa, restaurante tal, maravilhoso, olha, fiz essa experiência. E no meu profissional, antes eram as lives, que na época da pandemia fazia muita live, entrevistava muitas pessoas tal. E já, o ano passado, já falei para a Cris, falei, Cris, eu estou me sentindo introspectiva, mas o que acontece? Vem materiais muito bons na minha mão. Então, os Reels já estão feitos, ali está tudo já feito. E como as pessoas também são muito bondosas de deixar o remix lá para que a gente possa compartilhar, é uma maneira também das pessoas saberem o que eu estou pensando, mesmo na minha introspecção. Porque se eu gosto daquela mensagem e eu estou passando para as pessoas, é uma maneira de falar, olha, não fui eu que criei, não fui eu que gravei naquele momento, mas assim como chegou para mim, eu passo para vocês. Então tem gente que até se assusta, fala assim, mas Anja, você não vai falar mais, como eu fiz sábado, uma aula fechada, a gente falou muito, por isso que eu falei dos insights sobre esse, quem é você, qual é a somatória das experiências que te trouxeram até aqui. Então, assim, tudo isso para mim é muito rico. E eu acho muito legal. Então, é natural. Para mim, é natural fazer isso. Quando você falou, ai, tema livre, eu falei, maravilhoso. É o que eu quero. E se fosse com tema, maravilhoso também, sabe? Mas, A gente vai fazer ele viajar esse tema. Eu falei, mas eu acho lindo. Por quê? Porque o campo fala sobre as nossas necessidades. Eu me conecto com você e eu falo coisas que podem reverberar em você, você fala coisas que reverberam em mim. Aí eu falo. E aí amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, é igual às aulas da crise do Felipe. Aí daqui a um mês eu falo, nossa, aquele dia a Suela, ela falou isso e agora eu tô passando por isso. Aí eu me lembro. Sim, sim. Ele acompanha a gente, né? E aí, isso que você traz também do compartilhar. Eu comecei a entrar, né, no Instagram. Eu tinha lá minha conta, mas ela era fechada, não tem nada pessoal. Mas eu comecei a criar esse Instagram para poder começar a publicar, porque isso é muito natural em mim. Legal. Eu acordo de manhã cedo, às vezes eu fico umas 2 horas ou escrevendo ou gravando, porque vem um fluxo que nem eu não paro pra pensar nele, porque senão eu ia entrar em parafuso pensando sobre o que ele tá me trazendo, entende? Então eu boto. Aí depois, né, hoje a gente usa a tecnologia, ela me ajuda, porque é bem complexo o meu modo de escrever, não é muito simples, às vezes nem pra mim de compreender aquilo, né? Porque agora eu tô fazendo também um processo de rever tudo que eu já escrevi para compilar para fazer esse livro. Então, o meu início foi para fazer esse livro. E aí, é interessante porque tudo que a gente faz, e principalmente isso que é abundante, que é tão mais forte que você, eu não sei por que razão a gente se questiona, mas por que eu tô fazendo isso? Porque a gente tem toda essa soma, né? Externo com interno, e aí você começa a questionar, mas por que eu tô fazendo isso? E por que eu não tô fazendo aquilo? E por que me disseram que tinha que fazer daquele jeito? E as pessoas ao redor de ti assim, não, mas não é esse o caminho, é esse o caminho que tem que se fazer, e aí tu começa a te questionar, mas é que eu faço é tão natural que eu tenho que fugir do que todo mundo diz que eu tenho que fazer, pra ir lá fazer aquilo que me dá prazer. Senão você quebra a sua criatividade, você quebra tudo. Vai pra onde isso? Eu acho que tu implode, né? Então assim, aí eu me questionava, mas por que eu tenho que ficar compartilhando? Mas por que eu tenho que compartilhar? Era uma pergunta que me batia sempre, né? Aí eu assim, cara, não tem porquê. Tá vindo. Se não vier, é igual a água. Se não vier, ela vai transbordar isso. E aí tu percebe que tu estás fazendo aquilo que tá no teu caminho, que tu respondeu sem responder a tua pergunta, quando tu sente essa excitação que tipo, nossa, que bom ter feito isso, sabe? Que delícia, né? Nossa. Eu também comecei um livro quando o primeiro país que eu morei fora foi o México. E eu procurava literatura sobre expatriados. E na época, era 2011, não tinha. Então eu falei, eu vou relatar as minhas experiências e comecei e tal. E depois eu vim para a Itália e eu mergulhei na Itália. E aí eu deixei o livro. E aí eu falei assim, nossa, tá parado, né?
Mas por quê? Porque tinha tanto mais coisa. Se eu tivesse escrito só baseado, lógico também, se eu for deixar, vai ser no meu último dia de vida, mas se Porque vai eu viver. tivesse escrito só aquilo, o meu olhar de ser Aham. expatriado, e é diferente de ser imigrantes, porque eu sou filha de imigrantes, os meus pais espanhóis foram para o Brasil e não era pós-guerra, mas não por causa da guerra. Foram os meus avós dos dois lados, foi uma opção deles, né? Então, assim, e eles se tornaram imigrantes. Então, o que acontece dentro da psicanálise, dentro da constelação, até mesmo a Cris, ele fala, a sua ferida vai se transformar na sua força, porque você vai curá-la e você vai saber o caminho. E o que eu faço hoje? Que eu trabalho online, fazendo toda essa terapia com todos os brasileiros espalhados pelo mundo. Não, a minha agenda é uma loucura, porque eu tenho que fazer o fuso horário do Canadá, mas depois o fuso horário de Dubai, sabe? Então é assim, eu vou para frente, eu vou para trás, eu atendo de manhã, Tu atendo vive atemporalmente. mas por quê? Porque o que eu curei em mim desse sair, de tocar o mundo na parte do exterior mesmo, do Brasil, não só tocar o mundo ao meu redor ali onde eu tinha nascido, me deu essa abertura de eu poder falar com as pessoas que estão morando fora. Lógico que eu atendo o pessoal do Brasil também, mas estou falando, mas esse pessoal eu entendo. E aí, quando eu vejo um filme, eu nunca fui para a Polônia, mas eu sou uma pessoa curiosa, então eu vejo um filme da Polônia, meu professor aqui da Itália o professor de Pilates era polonês, tal, então vou ouvindo toda a parte do comunismo, como que ele viveu, como ele veio para cá, tal. Quando eu vou fazer uma constelação que a família é descendente de poloneses, eu já sei para onde ir, o que aconteceu, o campo de concentração, o que aconteceu durante a história da humanidade. E aí, o que acontece? O campo que estava trabalhado, vamos supor, num grau 3, ele vai para um grau 10 de profundidade. E assim, então, a minha dor não é uma dor, mas estou falando que meus pais tiveram que se adaptar e depois eu tive que me adaptar também em algumas coisas, eu consigo trabalhar com as pessoas. Então, é isso que eu acho legal da gente poder, vamos supor, o livro ele seria parcial, porque eu teria uma visão só daquele momento. E do seu livro, me fala um pouquinho como você falou, é um apanhado de pensamentos, mas como é que você está fazendo para juntar tudo isso? Então, eu tô descobrindo ele enquanto eu estou fazendo ele. E isso tá sendo já um aprendizado pra mim, né? Porque eu até lembro da Cris, né? Porque tem vários projetos que a Cris faz e a gente está no tempo de esperar eles concretizar. Que é o tempo dela de liberar isso pro mundo. E aí, essa semana me deu esse clique, eu assim... Porque eu tava com essa pressão assim, mas eu botei a data que é junho que eu tenho que publicar o livro. Mas o meu livro ainda estou na fase de sentir o que compilar para colocar nele. Ele até tem um esqueleto. Mas esse processo me trouxe uma liberação. A Cris novamente aparece, né? Não, O invisível. como a gente conversar sem... Eu converso sempre, ela tá aqui em casa. A gente conversa entre nós e tem a Cris aqui em casa, ou tô falando com a minha filha. Falei, então, olha, a Cris falou que tal coisa é dessa maneira. Então, a Cris, ela mostrou para você o caminho das pedras até do livro. Sim, no sentido que, tipo, eu não sou... Aí eu me questionei, mas por que eu sou obrigada? Por que eu tô sentindo essa pressão do futuro que, né? Já tô escolhendo um caminho tortuoso em vez do meu prazer de estar construindo esta obra, de estar pintando. Tu não vai pintar um quadro e dizer, não, ele tem que ser daquele formato. Aí te deu vontade de dar um risco aqui. Não, porque tem que ser daquele formato. Isso. Não vai ser uma obra de arte aquilo, né? E obra de arte pra quem? Tem que ser pra mim. Se eu não me inspirar... Exato. Como é que vai inspirar os outros? Porque não vai ser... Eu acho assim, primeiro de tudo, que eu entendi comigo nesse processo tem que ser um caminho que me inspira. Eu não tô aqui para inspirar os outros. Meu objetivo não é esse. Se inspira, não é pelo que eu fiz, mas por ter feito algo que me inspirou. E a pessoa vai se inspirar em fazer o que inspira ela e não um padrão de uma fórmula do que ela tem que fazer. Então, assim, eu botei que eu penso que será para junho,
mas eu vou viver o processo numa dessa. Eu deixando fluir, ele vai ficar pronto em junho. Com flexibilidade, né? Se eu pegar e botar resistir que eu tenho que fazer em junho, então eu vou acabar querendo criar formatos para que ele fique pronto em junho. E às vezes eu vou olhar no final e vou dizer assim, nossa, que horrível. Porque pra não ti deu prazo, mesmo. né? Não deu Porque prazo. não foi tu ali. Porque a própria Cris, há quantos anos ela está escrevendo o livro? Né? Então, por quê? Porque é toda hora, vem uma coisa nova e ela acrescenta, e ela verifica, e ela vê. É o que E tem você que ser a hora que tu estás pronta para dar. Quando é abundante, ele vai natural, ele é tão forte que mesmo que tu te questione assim, não, mas por que eu tô fazendo isso? É natural, porque isso tu alimentou em ti, veio de ti, né? Tu não estás buscando de fora para criar isso em ti. Como é que se faz um livro? Eu não vou lá pesquisar. Talvez eu pesquisar como é o formato, qual é a editação, isso e aquilo. Essa parte... Hoje até tecnologia faz isso pra gente. A gente pesquisa, ela pergunta, ela faz tudo pra ti. Mas o que vai ter ali dentro? Quem está ali dentro? Exato. Isso eu vou ter que viver para ele estar ali dentro. Porque a pessoa tem que ler e se identificar com você. Ela tem que conversar comigo ali, no invisível. Exato. Porque às vezes eu posso estar escrevendo uma coisa em que é uma repetição. Outro dia eu estava conversando com meus filhos, que eu dou umas viajadas com eles, né? Meu filho falou assim, mamãe, às vezes a gente vai estar... Porque eles estão acompanhando esse meu processo, né? E assim, às vezes a gente vai estar lendo uma coisa hoje... de alguém que já morreu, e esse alguém que morreu talvez era um amigo teu na época em que tu viveu naquela época. Nesta época aqui. Olha então, a conexão que eles fizeram, né? Que tipo, é atemporal, né? E às vezes tu tá fazendo... Então por isso que tem que ser você ali, porque senão nem você vai se identificar com você. E você falou assim, é uma abundância de informações que ela vem, é um fluxo natural, né? Um flow total, vai surfando naquela onda. Só que às vezes, quando ele não está completo, ele não fecha. Não fecha, tu não consegue fechar. Eu sou coautora de um livro de constelação, mas foi fácil porque era um capítulo e olha que coisa. Tinha um monte de informações, mas como tinham 19 pessoas para fazer, então eram assim, cada um ia explicar uma coisa, você tem que condensar, até caber em 3 páginas, ok. Mas o livro mesmo, que é uma essência grandiosa para conversar totalmente com a pessoa, às vezes ela vem tudo em 2 meses e já conclui, porque já fechou, porque aquilo é uma ideia que deve ser passada naquele momento, e às vezes ela não fecha no dia do lançamento, porque ainda falta uma coisinha. Não, quando eu percebi isso, porque assim, nossa, México, vou mostrar, expatriado e tal. Aí me mandam para a Itália, né? Aí eu falei, me mandam, não mando meu marido, mas consequentemente minha história também. Claro, conectada. Né? E aí eu amo aquele filme Comer, Rezar e Amar da Julia Roberts. Eu comecei com o livro, depois vi o filme e tal. Aí eu falei assim, nossa, só falta Indonésia. Pra eu fazer o mesmo percurso que ela, né? Aí, beleza, quando eu tô morando na Índia, eu ia para Singapura, minha amiga falou assim, eu tô indo para Bali, porque é 3 horas Singapura. E eu virei e falei assim, nossa, só 3... Sabe assim, eu tava sem o mapa mundo na minha cabeça, né? 3 horas, eu falei, e era meu aniversário de casamento, eu comer, rezar e amar, literalmente, eu acabei fazendo, porque, né, comer aqui na Itália, que é esse prazer da gastronomia, o rezar na Índia, porque eu encontro a Cris, a Cris não está na Índia, mas eu encontro a Cris quando eu estou na Índia, e era meu aniversário de casamento, eu fui para Bali, fui para a Indonésia. Eu falei, lógico, eu fiz o meu comer, rezar e amar. Dentro do expatriado, dentro da imigração, eu fiz a minha história, e sabe, de tanto que eu gostava daquilo, eu acabei fazendo uma projeção. Eu me projetei naquilo. Então não estava fechado mesmo. Porque era um outro olhar. Era baseado numa história de alguém que é real, né? Porque essa autora é real a história dela, mas eu fiz a minha realidade. Então é assim, é muito legal a gente colocar as datas de lançamento, mas o livro por si só, ele fala. Sim, porque ele é a história vivida. Isso. Né? E aí o que acontece? O ponto pra mim o importante de tudo isso pra mim que me mostrou é a troca. O quanto é rica a troca em vários níveis, né? Não existe, mas a gente tá se trocando só no superficial. Depende pra quem é superficial.
né? Tudo Exato. vai depender o quanto você está consciente de você mesmo, da troca que você está fazendo ali, porque a gente está trocando. E por que que veio junho para você? Ah, aí eu vou ter que fazer uma sessão de terapia. Tá. Não, é porque eu coloquei. Essa foi a minha mente falando em que, eu desejo algo, então eu vou botar uma data, porque aí eu vou me trabalhar, porque eu estava no Para meu processo cumprir. achando que talvez eu não fazendo era como é que se diz? Procrastinação. Certo. Só que eu percebi que, na verdade, era uma crença minha que conversava comigo, mas ela não era muito convidada, mas eu agradeci ela, porque ela me serviu em outras épocas da minha vida. Só que agora ela não tá me servindo mais. E você Então por que percebeu eu na continuar aula com da Cris ela? que isso daí é um paradigma? A Cris até falou sobre o paradigma, tipo, você colocou uma data para não procrastinar, mas em compensação, se procrastinar não tem problema. É esse que era. Eu falava, nossa, isso é um paradigma. Contraditório, né? Nossa, não faz sentido o que você tá falando, né? Exato, E perfeito. faz totalmente sentido. Você colocou ali para ajustar o caminho, mas se ele quiser ser um livro na época de Natal, ele vai até dezembro. Exato, porque ele é muito rico isso, né? Porque aí a gente pode falar, como me chamavam, conversa de maluco, né? Ai, que adoro. Que eu adoro também. Nossa. Porque o que acontece? É como se, nossa, a gente é tão criador em que mesmo que você está criando, que alguém poderia dizer que é artificial, porque não é da criação talvez o que a pessoa acredita que é de Deus que criou, que a pessoa bota o nome que ela quer, aquilo tem uma própria vida, em que você com ela está criando. Então nessa visão africana também eles dizem que ser mãe, maternar, não é só colocar filho no mundo. É você maternar algo que você está criando. Seja um filho, seja um projeto, seja uma obra que você está fazendo, seja o que você. É fazer com que aquilo realmente crie vida. Então, eu estou aprendendo com esse processo com o livro. E ele se abriu com tantas opções e tantas coisas em que eu já estou acessando as pessoas, mesmo elas sem ter comprado ou ainda pensado no livro, porque ela já é como se ele já estivesse me conectando com quem tem que conectar, então eu sou um canal em que vai só tô modulando isso. Se eu me liberar para Campo, fazer isso. o campo totalmente aberto às Nossa. pessoas. E o lindo é o mundo, né? Então, assim, eu fico. Nossa, a gente tá conversando aqui, como a gente sabe, eu vejo vários invisíveis aqui que já estão conversando, só que eu não consigo trazer em palavras aqui. Não teria Tá. nem tempo de espaço aqui. Vamos deixar lá que ele vai vindo o que é pra vir. Sim, E sim. aí eu fico curiosa em saber esse teu movimento nos lugares que não são por acaso, o que você conseguiu identificar conscientemente o que cada lugar trouxe no seu próprio processo de ser você? Sim, e eu já tinha pensado por vários momentos, mas a hora que você me fez a pergunta, que eu tive que condensar aquilo que estava todo espalhado, pareciam satélites Aham, assim, aham. e eu tive que condensar, eu comecei a verificar. Eu falei assim, foi muito útil ter começado a minha expatriação pelo México, porque o meu primeiro idioma em casa Aham. era o espanhol, porque meus Uhum. pais só falavam Uau. espanhol com a Aham. gente. Então, para mim, não foi tão difícil. Era algo, é lógico, existe um sotaque, existe em algumas palavras. Até fui fazer uma aula de espanhol, uma professora maravilhosa, mas ela falava mais sobre a história, sobre tudo aquilo. Tipo, será que o México seria o que é se os espanhóis não tivessem ido lá para descobrir? E também tive que lidar com o preconceito quando cheguei lá. Porque eu não tinha preconceito do idioma, mas eu tinha preconceito de ser filha de espanhóis, porque os espanhóis invadiram o México. Ah, ok. Então era assim, falavam dos americanos como gringo, falavam dos espanhóis, não era uma coisa explícita, mas era uma coisa. Sentia a energia. Você falava, porque o brasileiro, com o português que invadiu o Brasil, eles fazem piadinhas, tal, mas não ficam assim, pelo menos hoje em dia está tudo mais complicado, está todo mundo mais agressivo. Mas é que antigamente não era assim, ai, português, vocês levaram minhas coisas, tal. Era, ai,
brincando com a inteligência deles. Uhum. Depois vem para a Itália. A Itália me trouxe, como eu falei outro dia para você, meus pais nascem na Espanha, não se conhecem na Espanha, um do norte e um do sul, mas duas cidades de praia. Eu venho morar numa cidade de praia, que é muito diferente você passar férias numa cidade litorânea e você morar na cidade. Sim. Então é assim, você olhar o mar todo dia, você ter aquela atmosfera de férias, de leveza, diferente, né? Então, assim, isso para mim, além de todas as outras partes culturais, mas isso me deu um clique muito grande. Uhum. E ao mesmo tempo eu não achava o italiano um idioma totalmente fora. Eu não sei se por causa do português com o espanhol, que estava mesclado, que estava misturado na minha cabeça. Tinha feito 2 anos de francês na escola. Eu falava, não, mas o italiano não é tão difícil, mas ao mesmo tempo não é porque ele era difícil ou fácil, é porque acessava o campo. Porque eles tinham esse quê de muito sincero, sabe? Tipo... É direto. Eu cheguei, eu tinha uma turma de italianos, do Pilates e tal. Um médico, um dia eu fui comer pizza, né? Tava todo mundo junto. Como eu tô na América, eu sei que Coca-Cola é condenado pelas pessoas, tal, mas eu gostava, falei, vou tomar com Coca-Cola. É assim, ó. Todo mundo lá birra, porque o italiano tradicional não come a pizza com vinho, ele come a pizza com cerveja. Birra, Aí eu pedi uma Coca-Cola. Gente, parece que parou o restaurante e olhou para mim. E aí a minha amiga, tenho na bimba, tipo, você é uma menina. A minha sorte tá vendo? é que a minha personalidade não se abala com isso. Eu falei assim, não, mas eu gosto. E beleza, esse médico amigo meu virou fumava que nem um condenado, virou e falou assim, você não olhou na internet que isso causa doença? Eu Sim! liguei para ele e falei assim, e a mesma internet que você acessou, você não viu que o cigarro também cria a mesma doença? A mulher dele, uma psicóloga, e falava, você já viu que eu falo alto, né? Eu também. Ela falava assim, brava, Anja, brava. Meu, e a gente saiu da pizzaria conversando normalmente, porque eu dei, porque eu tô acostumada pela cultura que eu fui criada, e tá tudo bem. Então, sim, me trouxe também essa autenticidade de eu poder ser eu mesma. E tudo bem, eu não vou me ofender se eu sou uma criança. Hoje não, 2024, que eu voltei a morar aqui, e hoje eu olho assim nas pizzarias, refrigerante, mais cerveja. outra. Então, assim, é bom ou ruim, esse é outro dia a gente conversa. Mas é aquilo que te faz bem, aquilo que se você tem uma memória afetiva, que era interessante e tal. Aí depois eu para a Índia. A Índia, ela me trouxe a Cris e o Felipe. Ela me trouxe porque eu tinha lido o livro do Paramahansa Yogananda, eu fazia yoga, eu achava lindo meditação, yoga, espiritualidade, Buda. Chego na Índia, aquilo que eu achava que era a Índia, 2022 não era mais aquela Índia. Ela tinha camadas e isso que eu achava que era estava isolado em redutos. Só que a vida é muito boa para mim, me trouxe a Cris. E aí eu não fui para um ashram aprender, mas a internet me trouxe a Cris e falou, olha isso, olha expandido. Eu tinha lido a biografia do Steve Jobs, e o Steve Jobs passou 6 meses na Índia. E foi lá que ele conseguiu, ele entendeu como era acessar o metaverso, acessar as outras camadas, ele volta para os Estados Unidos e cria tudo, cria o touch, cria tudo que a gente hoje em dia usa com maior facilidade. Então, eu li o livro por causa dele, porque eu li primeiro a biografia dele e no velório dele ele pediu para entregar para todo mundo esse livro. Biografia de um yogi. Qual é? Aquele com cabelo comprido, preto? Isso. Ele é comprido, é dividido no meio, assim, encaixado e tal. Então, eu olhei para esse outro lado. Em compensação, eu gostava da figura de Buda, só que Buda, na Índia, não fazia nada. Mas aí, quando eu fui para Tailândia,
porque Buda foi expulso. Então, a Tailândia, para mim, nossa, super conversou comigo. Aham. Então, o Sudeste Asiático conversou. Daí, volto agora para a Itália. Então, assim, ele me trouxe, tipo, tudo aquilo que eu fui somando na minha vida. Como eu comecei aqui a live falando isso, e agora eu posso concluir, eu fui tocar o mundo. Aham, aham. E cada um tem uma textura diferente, um Sim. sabor diferente, sabe? Um aroma diferente. E é isso, a gente é formado por essas pequenas peças do quebra-cabeça. Então, essa colcha de retalhos que muita gente associa à vida, Aham. tem gente passando frio, mas porque não pegou os retalhos estão todos separados. Aí, quando você costura... Você tem que costurar. Exato, aí você cria uma mega colcha. E ela vai te aquecer, e ela vai te Sim. abraçar. Sim. E aí eu falo... E o pessoal com os pedacinhos na mão, falando, o que eu faço? Aham. Como você falou, costura. É. E você? O que te trouxe? Então, e aí o rico que eu vejo é que eu vejo tudo como uma grande biblioteca, sabe? Cada ser, tudo é como se tivesse tudo aqui. Eu só preciso ir me abrindo. E não é que eu vou fazer um esforço para me abrir, né? Eu não preciso fazer esse esforço. Mas só o fato de eu me liberar para abrir, para receber, automaticamente o que eu recebo, ele vai se transformar em mim, vai dar através de mim. E quando tu vai te conectando em cada lugar que tu vai indo, tu vai te conectando com toda essa biblioteca disponível. Maravilha essa... Que às vezes as pessoas ficam naquilo tipo assim, não, eu tenho que ir lá ler só naquele livro. Isso. Não, ele... E assim, eu não condeno nem o fato de que às vezes aquele livro que você leu, como a Cris traz, né, dessa perspectiva, não, mas você tem que ter um bom filtro para ler, porque às vezes ele tá cheio de condicionamentos. Sim, E sim. tudo bem. Mas assim, quantos livros para a própria Cris serviram para ela sair daquilo e mostrar outro caminho? Então, não ficar na condenação, né? Ai, fulano lá pensou tudo errado. Mas se eu não tivesse acessado ele com a confiança em mim de que eu estou indo no caminho que precisa tocar para chegar onde eu vou chegar, né? Ah, mas é que tu tá fazendo tudo errado agora. E... Depende pra quem. Talvez é o meu caminho de eu precisar dar com essa cara na parede pra eu entender que não é ali a porta, é do lado. E quantos Sabe? livros a gente leu para tirar daquele livro um parágrafo? Sim, não, tirando que aí a gente, né, eu acho que assim, tem a perda de tempo, talvez, é que eu compreendo na sutileza do que a Cris traz, é assim, busca a essência e não te enrijece. Porque aí tu bota resistência no teu próprio processo, por isso que tu sofre, que tu sente que não estás andando. Porque assim, comprasse um livro, seja internet ou físico, vai ler, sente que ele tá pesado pra ti, verifica, dá uma folheada nele. Eu sou assim, e eu tava nem aí para as pessoas dizer que eu era uma que pulava de galho em galho. Pra você eu pulo de galho em galho, macaco pula de galho em galho. Exato. Agora, querer que a onça pule de galho em galho já não dá, né? Então assim, eu tenho que saber quem eu sou. Pra mim, eu tenho que abrir o livro. Se eu tô lendo, o fluxo não vai, eu abro ele e às vezes eu caio onde eu tenho que ir. Nossa, aqui tá a resposta, era uma palavra. Exato, exato. Eu deixo ele lá, porque quando for pra ler ele de novo, ele vai me chamar. Às É vezes não confiar no chama seu o resto da caminho. vida, E às vezes não às vezes chama mais. Te libera de confiar no teu caminhar. Porque quem é que caminha contigo? Exato. Então, e o que você falou dos livros, eu achei tão lindo, porque muitas pessoas às vezes só olham a capa. Sim, sim. E perdeu muito, né? Sim, legal. E aí é bonito, tá, ok, mas ele enfeita até uma sala. Mas você perde o conteúdo. Você perde talvez, porque às vezes você tem que ir lá costurar. Você tem que ir lá abrir. Mas pra isso, como é que você sabe que você tem que abrir? Porque não dá pra dizer assim, gente, quando você olha uma capa bonita, abre. Não, às vezes a capa era que respondeu pra ti. Às vezes na capa tá um negócio que tu precisava. Exato. Mas quem é que sabe? Tu? Exato. Agora, as pessoas que eu me incluo, né? Porque já passei por esse processo, agora eu estou falando a partir do meu. E eu sempre falo, né? O que eu falo hoje não pega como regra, porque amanhã eu posso estar falando ao contrário do que eu tô falando hoje. Perfeito. É isso aí. Porque eu tô me transformando. Isso é o que me serve hoje. Eu não vou usar a mesma roupa daqui a um tempo, porque talvez ela não me sirva mais. E tudo bem, né? Então, assim, por que eu vou perguntar pro outro?
Tem uma sutileza pra mim, né, no perguntar por outro. Perguntar por uma curiosidade de saber essa biblioteca viva que está na minha frente e de dizer assim, o que você faria neste caso? Como assim o que eu faria neste caso? Depende, tu queres saber. Porque tem uma carga ali em torno. Uhum. Você quer que eu te dê a resposta pra tua vida, mas aí na hora que você vai agir e que não der o que você queria, mas que você não quis você mesmo questionar e passar pelo seu processo, você vai fugir, você quer que eu vá lá responder as consequências que vai dar isso? Isso que eu ia falar, vai te responsabilizar É o que a gente faz, por né? uma coisa. Culpada é ele, culpada É. é ela. Não, tudo bem, você pode até ficar nesse estágio do culpado. Você só tá adiando o processo de você lidar com você mesmo, só isso? Verdade. Né? Não é que tá errado tu fazeres isso. Você só tá. Eu acho que é uma condição humana de a gente achar o culpado. Eu digo até pros meus filhos. Porque é natural, né? Eles assim. Ah, por que vocês se brigaram? Porque culpado é ele. Ok, culpado é ele. Você achou onde é que tá o problema? O que ele fez que te incomodou. Mas agora volta pra ti e pergunta: como você gostaria? O que você queria e o que você pode fazer. Nem que o que você pode fazer seja dizer, por favor, na brincadeira, quando chegar neste ponto, não me bate. Você Perfeito. resolveu pra você, você não ficou lá, culpado é ele aí. O que acontece? Uhum. Sim. Não, Né? isso eu acho uma conclusão perfeita, porque senão você fica transferindo para os outros e aquela coisa, tô no jogo, tô no banco de reserva, fui chamada para entrar no jogo e pergunto pro cara que está no banco de reserva, entro ou não entro? É você que Aham. tem que saber se você entra ou não entra. Sim, vai ter medo, vai ter. Claro que vai, porque são emoções, faz certo. Eu falo para meus filhos, sejam amigos das emoções que vocês veem, porque elas só estão falando com vocês. Tira um Exato. tempo, não tenha pressa também. Tem pressa do quê? Né? A gente tem pressa do quê? Que não dá pra confundir que tem certas coisas que você tem que agir imediatamente. Uhum. Sim. Aí é que assim, é tudo uma fórmula e o bonito de fazer essa, eu ainda não fui na Índia, eu gostaria muito de ir na Índia. Eu gostaria de ir na parte leste europeia, na África. Eu gostaria de ver o mundo inteiro. Eu. Se for fechar o olho assim, o que tu gostaria de estar fazendo? Eu gostaria de estar andando pelo mundo. É perfeito, né? Então, assim, eu comecei na internet, que assim, eu já vou tocando, mas daqui a pouco eu vou começar a andar. Deixa só meus filhos crescer um pouquinho mais. E eu acho legal que dá pra levar eles, né? E Sim. o que eu aprendi no meu processo é que eu gosto de viver o processo. Hum. Então, assim, eu estou fazendo uma comida, vamos fazer a comida juntos e conversando enquanto a gente tá fazendo a comida. Eu não vou te pegar, fazer a comida e entregar na tua mesa, pronta. Até posso fazer, no dia a dia a gente vai. Mas eu gosto das pessoas estarem ali, a gente interagindo com essa comida, a gente conversando. Eu gosto de que conversando a gente tira esses insights. Porque Aham. a gente é vivo, tá aqui se transformando agora, sabe? E Perfeito. de levar eles comigo, claro que o ritmo é diferente, isso e aquilo, mas tu aprende através do olhar aquele ser que tá trocando ali contigo. Sim, porque você vai também encontrar outras pessoas que têm crianças e elas têm um olhar totalmente diferente e aquilo às vezes reforça em você o que você está fazendo de Sim. certo porque você viu a outra pessoa certo para você. Eu acho que toda hora a gente está se corrigindo do termo, ou para mim, ou para você e tal. É só para as pessoas entenderem que é bom para mim, é bom Aham, para aham. você, é bom para outra pessoa. A Não é gente uma crítica, né? e a gente pega esses livros, como você falou, ou eu sempre amei ler biografias e ver entrevistas das pessoas, Uhum. por quê? Porque ali tem uma história, e aquela história eu fico encantada de saber como é que a pessoa foi, por Aham. esse caminho, o que, que O que aconteceu. fez ela pensar pra fazer daquele Eu acho jeito? o máximo Aham, isso. aham. Aí, quando a Cris, um dia, num dos relatórios, não, dos questionários, escreveu assim: quais as profissões que você gosta e ainda não atingiu, né? Primeiro eu escrevi, eu fiz tudo que eu tive vontade. Aham. Eu Uau. queria entrevistar pessoas e eu fui Uhum. trabalhar na televisão. Eu queria ser psicóloga com 15 anos, eu não fiz a faculdade de psicologia, mas eu já faço as terapias e hoje eu faço Aham. psicanálise, sabe? Então é assim, eram coisas que eu tinha vontade e eu fiz. Aí eu escrevi lá, disso tudo, o que eu mais gosto agora é assim, eu gostaria de ficar fazendo palestras, Aham. sabe, de escrever o livro, mas que o livro me levasse para palestras e para que eu pudesse interagir com um número
grande de pessoas e dar aula eu já dou. Então, Hum, tipo, não é. Antes era com mais frequência, agora com menos, mas assim, todas essas coisas. Ah, você está realizada? Não, porque eu quero fazer palestras, eu quero aham. trocar ideias. Mas aquilo que eu tinha lá guardadinho, eu consegui fazer? E aquela sementinha que germinou um monte de coisa, né? Sim, Tu não foi só exato. tipo, o que eu quero ser, isso. E aí você vai se formatar somente em tudo que está nesse campo. E tudo bem, eu acho assim, que mesmo que se tu fizesse um outro caminho, ele naturalmente ele ia se enraizar de outras formas, ia te levar para os caminhos que é de com uma outra ferramenta, Sim. E se eu não né? estiver bloqueada, né? Porque se eu É, achar que a minha porque senão tu vida. fica frustrado ali, né? É, porque se eu estiver na caixinha ou eu quiser ficar sentada no banco para sempre, aí assim eu vou reclamar. Ah, É, minha vida não deu certo. Aí eu tenho 80 anos. Ai, tá próximo às vezes de fazer a passagem e tal. E a pessoa, ai, por que que eu não fiz? Meu, mas a vida toda hora te dá oportunidade. sim, ela te avisa toda hora, porque todas as sensações, ela tá conversando contigo. Até os pensamentos, que às vezes assim, vem uns pensamentos, ou às vezes vem umas memórias antigas. Eu me peguei tipo assim, ah não, eu não posso pensar nisso. Aí depois eu conversei comigo mesmo assim, Por quê? tá, mas se veio, por que que tu não pode conversar? Veio de ti? Ah, Ninguém te obrigou, ele veio de ti. Então assim, sendo bom ou não o que tu vai julgar sobre isso, eu mesma conversando comigo, né? Sendo bom ou não, se tu não gosta ou não, e tu, tipo, não, mas eu não quero ver isso agora. Ok, mas veio. Então o que que tu vai fazer com isso agora? A vida, ela te lembra a todo momento, né? Ela não. não. Ela. Eu até escrevi esses dias, eu assim. O coração, ele te manda as mensagens. Agora, se tu quer ver ou se tu quer correr, ele vai olhar pra ti e vai dizer assim: tu pode até correr, mas eu continuo aqui. É, e é interessante você ter colocado o coração, né? Porque a mente está no sangue, a mente está na batida do coração. É. Primeiro todo mundo falava, ai, meu coração está me mandando para esse caminho. Depois a sociedade começou a achar que o coração estava. Os sentimentos gerados pelo coração, entre aspas, eram errados, as pessoas se afastam desse sentimento, e agora a gente volta a estudar que a mente está no sangue e o sangue Aham, é aham. diferente do cérebro, do É, racional, né? sim. Desse Do, intelecto. do instrumento, né? É, aí você faz, nossa, a hora que você escreveu do coração, eu falei, grande Suelen, é isso aí, é o coração vem. E eu fico tão excitada com isso, porque assim, essa é a Suelen, e aí outro dia eu escrevi que a gente, quando era criança, a gente continua aqui, porque não é o estado físico e aqui que você está de criança, é o seu espírito, vamos dizer assim, que está em você em todas. Então me deu aquela excitação de quando eu era criança e eu vivia falando do coração, só que naquele contexto não fazia sentido. E eu tô É, feliz que hoje a gente está num outro contexto, como você falou. Você foi para a Índia e já não era a Índia de uma época, né? Porque a gente tá se transformando. sim. Nesta época, eu já sinto em que, mesmo com todos esses desafios, conflitos e tal, mas tem algo em que tá propício a abrir para questionar que não é nenhum nem outro, é um todo. E que a gente vai começar a tocar isso. Que nem você falou, né? A gente vai começar a tocar isso. E eu acho muito rico. Eu fiquei curiosa em saber como é a sua relação, tendo tocado vários ambientes, territórios, pessoas, tudo isso que passou por você, quando você contacta com as pessoas que são brasileiras pelo mundo e também quem está no Brasil, porque eu acho assim, entre parênteses, até o brasileiro e até todo ser humano, até quando eu tava pensando sobre isso assim, só o brasileiro, mas não. Porque a nossa ancestralidade, a gente é todos os seres humanos dentro da gente, né? Então a gente andou por este planeta, né? Com Até certeza. o cosmo inteiro tá tudo dentro da gente. Não tem como a gente sair da gente, né? Mas assim, aquilo que a gente consegue ter acesso à consciência, mesmo que está tudo dentro da gente, como é que é essa relação com as pessoas? Sim, toca, eu entendi que toca naquele ponto em que nós temos esse ponto de compreensão, em que nós estamos fora, tem os desafios que se conversam. Essa minha ferida, o que era tóxico para mim, vamos dizer assim, o que era veneno eu transformei em medicina, né, que eu compartilho. A dosagem certa. Tu aprendeu em ti a fazer essa dosagem certa. Não é que tu vai pegar a tua fórmula e botar na outra pessoa, tu vai auxiliar ela a acompanhar nesse processo dela mesma, né, de passar por isso. Mas como é que você percebe essa expansão de
É que a tua cartela, a cartela quando a gente se abre também, porque tem gente que vem pro exterior e mesmo assim fica na parte da defesa e do julgamento, né? Porque eles são diferentes de mim, Sim. então não me aceitam, eu tenho dificuldade, vê como um muro. E não, como é que é esse negócio dessa abertura em que a tua cartela de julgamentos, ela se expande? Que aí tu não para só no julgamento, mas você pega as cartas de cada lugar cultural e também a parte invisível, na hora como isso se transforma, na hora que você se relaciona com as pessoas. O que que isso, pra você, é, é você sendo, né? Óbvio. Mas eu quero saber a partir da sua perspectiva, porque é Sim. você sendo que vai fazer a diferença, né? Porque assim, o brasileiro, bom, eu já falei, como eu venho de família espanhola, o espanhol ele é solar, mas ele tem uma força, uma Sim. coragem que vem com um pouco mais de raiva. Aham. O brasileiro, ele é mais suave e ele é totalmente solar. Hum. Mas, estudando os arquétipos, existe no brasileiro, é assim, são pelo menos o que eu estudo de Jung, né? Que são 12 arquétipos, então você vai da criança interior até o sábio, né? O sábio e o louco. O louco é o mais legal de todos. Ah. O louco, ele tira todas essas informações e, tipo, eu sei que você não tá falando mal de mim, você tá tendo algum problema e tá projetando em mim. É muito legal. Legal. Então, assim, eu vejo o Brasil, assim, naqueles arquétipos primeiros, que é a criança e o adolescente, porque é muita festa, é muita oba-oba, tal. Então, é assim, você aprende muito relacionamento, muito acolhimento, muita birrinha, birra de criança, porque daí todo mundo, às vezes, se dói e tal. E aí você vai Aham. para fora. E aí você encontra os outros brasileiros fora. E como a Cris fala, você pode morar lá na gruta, mas você vai levar a tua vida com você. E aí cada um vai levando. E o que eu mais encontro nas pessoas, porque nós no Brasil não temos as 4 estações definidas. Uhum. Isso, psicologicamente, mentalmente, eu não sei nem como te dizer qual é a simbologia, ou terminologia, mas é assim, ele é bom por uma parte, mas por outra não é tão bom, porque quando você tem as 4 estações definidas, entre aspas, né? Mas que elas. Do clima, da natureza, né? Física. Mostra então, isso, que você vai com a natureza. Então, com a primavera você vai florescer, Você mas vê antes. ela florindo, né? Mas você fechou no inverno, você Aham. começou no outono, aí É. fechou no inverno, teve todo um. A nossa professora explica muito bem sobre quais são os movimentos, né, que o popular chamaria da alma, né, o movimento da alma, para depois chegar no solar, para depois Aham. chegar no verão. Aham. Então, muita gente, quando vem reclamar para mim, o inverno, porque o brasileiro ele tem muita dificuldade com o inverno, né? Longo, né? Mas inverno, outono e tal. Eu falei para as pessoas, por que que você acha? Porque eu fiz letras, né? A primeira faculdade que eu fiz então, foi letras. E aí a gente sabia muito das estatísticas, e o brasileiro não lê nem 2 livros por ano. Não chega a 2 livros por ano, né? Ah. Antes, hoje acho que menos. Então é assim, mas por quê? Porque eu sou solicitada para festa toda hora, eu sou solar, eu vou para Pra fora. fora. Quando eu tenho outono e inverno, que eu vou na introspecção, eu A tenho natureza, ela te convida pra isso, né? Fisicamente aqui. Aí o que que eu posso? Eu posso ler, eu posso sentar, eu posso tomar um chá, um chocolate Aham. quente, eu posso ter uma conversa mais íntima com o pessoal que mora em casa, se é só o marido, se são os filhos. Você está dentro, você pode ter amigos mais próximos fazendo isso, mas você pode fazer cursos, aquele curso que você adiou, Aham. mesmo que seja online e tal. Isso, o que que acontece? Porque o europeu, porque ele se acha mais intelectual. Não, é que ele tem mais oportunidades de De se introspecção. ocupar na introspecção. Então é isso que eu via e falava para as pessoas, né? Ontem eu fui no osteopata aqui, ele, calor, né, do Brasil. Eu falei assim, vai morar lá 12 meses por ano, na maior parte, né, de 28 graus em média, e eu passei um Natal com 36 graus, né, úmido. Sim. Eu falei assim, é legal se você tá dentro daquela festa, daquela confusão toda, você não percebe.
Mas quando você sai, você fala, gente, mas e a pausa? Porque assim, as Uhum. pessoas saíam de sábado e domingo, agora saem sexta, sábado e domingo, aí quinta, sexta, sábado e domingo. Aqui também sai, Sim, mas sim. tem os seus horários. Então, eu não estou falando que um é certo e outro é errado. Não. Eu estava Uhum. perguntando a mim, o meu ponto de vista Uhum. era que aí eu vou vendo as pessoas quebrando a casca do ovo Aham. para poder nascer. E às vezes, se a casca tá fininha, quebra, nasce, tal, Aham. beleza. Se a casca tá muito grossa, eu vejo sofrimento. Sim, a resistência daquele novo ali, É, né? isso, Porque querendo chega ou não, é novembro. novo, né, pra pessoa. Não, e chega novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que a gente sabe que são. Janeiro e fevereiro são os piores meses, mas tipo novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quem está em contato com a mídia social é ai que frio, não suporto o frio, ai que frio, não suporto o frio e tal. E assim, e aí eu vou lá e posto um chocolate quente, eu posto brincando na neve. Eu não sei esquiar, mas eu acho lindo. Minha amiga falou: ah, eu queria comer polenta. Falei: vamos subir a montanha e vamos comer polenta lá? Aham. Então é assim, é a oportunidade que a gente tem. Então, eu acho que é isso. Olhar os brasileiros espalhados, você consegue, se você mantiver a amizade por um bom tempo com as pessoas, você vê a evolução. Aham, aham. Alguns Porque tu podem vê ter todos os ciclos, né? Tu vê todas as estações da todas as pessoa. estações dentro da. E assim, a Uau. evolução de. Passou esse ano, hoje, eu vi mês passado, não, foi esse mês mesmo. Eu vi uma na Espanha falando assim: ah, inverno, você chegou, mas você não me mete mais medo. Agora Ah, eu já te entendo. Eu li ah, aquilo, eu falei, gente, bater palmas. Eu mandei aham. aqueles emojis de palminha, porque eu acho que é isso. Então você vê a evolução. Primeiro Uhum. reclama, 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 quebra a casquinha do ovo, lá Sim. nasce. Agora, se a pessoa passa muito tempo dentro do ovo, Aham. ela tende a se sufocar. É, sim. E ela não Uhum. tem a transformação, que é a borboleta, a larva, Sim. tal, voar. Então é muito legal ver isso, porque isso Uhum. reflete em mim. Sim. Eu vendo eles fazerem isso, se eu acho isso estranho, quando eu começo a sentir muito frio, eu não vou ficar toda hora, ó, céus, ó vida, ó azar, tá frio, tal. Eu Ah, que ponho a legal. calefação Aham. e tento, e ainda fico assim, gente, é só janeiro, fevereiro que é pior. Tipo, março já tá aí, sabe? Março é incrível, o final de março já começam as flores. Sim, é lindo, 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 lindo. Então, assim, eu vejo através do ciclo da natureza, Hum, eu vejo nós como brasileiros, solares contínuos, e hum. vejo eles, e tanto é que eles ficam mal-humorados, até o mesmo os europeus, eles começam, não é todo mundo que é uma introspecção sã, porque depois da epidemia, eu vejo muita gente muito, como se diz aqui na Itália, encaçado, né? Tipo, Aham, a pessoa ela tá muito brava porque aham. vem o sol, aí vem o sol, parece tudo formiguinha, saindo formiguinha, bate o Onde é sol. que existia essa gente? Aí é interessante ver tudo isso. Tem gente que nem percebe Uau, é rico esse isso. movimento. Nossa, é muito rico isso, né? E aí me vem a Ayurveda desconstruída, né? Porque a preservação da vida. Porque Hum. assim, se tu vai lá pra Yakut, lá em cima da Sibéria, eles também têm um outro movimento do frio intenso e o calor deles. As estações não são como aqui, mas a conexão, esse que você faz esse trabalho em que dessas perspectivas, pra mim foi muito rico quando eu vim pra cá e eu vi todas as cores. Eu lembro a sensação certinho, parecia que eu tava vendo os lápis do Faber-Castell, todas as nuances. Eu assim, que coisa mais linda, eu quero pintar, eu quero desenhar, é muito lindo porque amarelinho vai marrom, vai preto, morre, fica cinza, depois começa de novo a florir, a coisa mais linda. É lindo. E isso impacta pra gente mesmo. Tudo bem, eu sou lá do sul, eu tinha pelo menos o inverno e o verão, Sim. né? Mas eu não tinha essa primavera assim escancarada como é aqui, e nem esse outono escancarado como é aqui, né? E isso realmente muda a nossa perspectiva. E aí me vem a reflexão de que o quanto tem da desconexão. Porque provavelmente esses que estão lá em Yakult, lá no frio, eles sentem todas as estações dentro deles.
Porque eles estão lá no sistema ainda da preservação da vida, em que isso vai tramandando um pro outro, né? Diferente, talvez, de esse oba-oba de festa, 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 me veio a reflexão de até que quando eu vejo, porque aqui na Suíça tem as montanhas, então tem um turismo muito forte com o brasileiro hoje em dia, tá muito alto, em que aí eu vejo que eles colocam, e mesmo o inverno que eles fazem propaganda pro brasileiro, é fazendo festa na montanha, não tem essa introspecção. É verdade. Entende? Tipo, ok, até no inverno tu tá fazendo festa. Como assim? Não, é pra ficar em casa, quentinho. Eu olho a natureza lá, eu olho da janela. Claro que tu vai lá fora, né? Tu interage. Mas é que nem o esquilo. Meus filhos perguntaram, mas o esquilo hiberna? Eu assim, mas tu não vê o esquilo de vez em quando vai brincar no parque? Sim. Então ele não hiberna, ele sai menos. Entende? É óbvio, a natureza, ela tá te convidando assim. Mas é muito interessante essa perspectiva, porque dessa maneira você vai trazendo outras perspectivas na troca com essas pessoas que estão vindo até você. E elas estão vindo porque elas querem essa outra perspectiva. Mesmo que doa. Mesmo, exato. Né? E assim, é muito interessante quando a Cris fala que nós não temos só 5 sentidos, que agora a ciência já foi para 7, e ela falou que tem mais de 40 sentidos, né? E eu sempre, desde que eu morava no México, 2 dias antes de ter um terremoto, ou eu tinha uma dor de cabeça muito grande, ou eu tinha náusea, ou um sono incontrolável. Então eu me sentia a mulher do tempo, sabe? Eu já sabia que ia acontecer um terremoto. Então, beleza. Aí eu comecei a perceber que aquilo era real. Então, os sentidos que você tem interagindo com a natureza. Morando na frente da praia, num andar um pouco mais alto, eu vejo a formação na água. É tipo, às vezes eu não preciso sentir no meu corpo, mas eu falo, olha como tá diferente. Parece não sei se chama sonrisal, o sal de fruta ele. Quando ele tá assim, eu vou olhar, ou tem a Turquia, ou tem a Grécia, porque é o mar Adriático. Aí depois 2 dias acontece. Às vezes eu vejo formações, eu vejo desenhos. Adoro observar a natureza também. Eu fico olhando, eu falo, gente, tá ali, ó, tá ali uma coisa, tipo, e aí vem as gaivotas, e as gaivotas, uma hora elas estão super agitadas, ou não, aí recua, aí você vê a areia assim, aí você vê aquela mancha de água que tá assim, aí vai super recuado. Falei, não é um tsunami, mas é um movimento da terra. Nossa. E aí você faz, poderia passar, né, sem perceber. Mas eu acho isso legal, porque antes eu sentia no meu corpo. Sim. E faz um pouquinho antes da Grécia, viu? A Grécia e a Albânia. Teve um terremoto agora forte, na junção dos dois, crolou, um monte de coisa, tudo lá. Eu não sou de ter um sono gigantesco quando estou assistindo televisão, mas não dava nem 9 horas, eu não conseguia aguentar de sono. E 2 dias depois veio a parte do terremoto. Então, e as sensações? Então, isso é para outra live. Então, a hora que a gente fala assim, 5 sentidos? Vamos, o título vai ser esse. Que é 5 sentidos, minha filha. Depende, se tu quer ficar só neles, tudo bem, né? Que nem a Cris traz isso, né? Se você quer ficar no 5, tá bom? Tá tudo certo, né? Tirando quando eles reduzem ainda isso, né? Mas tudo bem. Não, mas se vocês estiverem preocupados com alguma coisa terremoto, liga pra mim. Então tá. Eu tava pensando em comprar um terreno aí, e aí o meu marido fala, porque ele é italiano. Aí ele fala, olha lá pra aquela região, a gente morou em Roma, aquela região ali em Perúdia, ali pra cima, onde teve os terremotos também. É que lá é forte, né? É forte, né? Aí então eu vou perguntar pra ti antes. Não, mas assim, onde eu vou, eu achava engraçadíssimo. Eu cheguei no México, eu falei, eu tava 1.800, 1.900 metros de altitude, né? Então, no começo, eu achava que a dor de cabeça era da altitude. Sim. Mas aí, depois, o pessoal falou assim, você viu? A Cidade do México, que era 2 horas de onde eu morava. Você viu que teve um terremoto forte? Você viu o vulcão não entrou em erupção? Aí que eu comecei a falar, mas não é possível. E você não era nem do lugar? Nem do lugar, mas não é tipo assim, mas é porque eu tô no lugar, aí eu já tô acostumada a conversar com a terra. Não. Você é a terra. E todo mundo né? Isso que eu gostava também da Cris, não tem ninguém especial. Não. Cada um tem a sua forma de transmitir aquilo e de receber. Sim, mas todo mundo está aberto a aprender tudo. Claro, Então a próxima será 5 sentidos? Ponto de interrogação. Sim. A gente vai sentir.
Sim, vamos sentir tudo. Ai, Sensacional. então, é óbvio que eu gostaria de continuar, mas. Mas a gente até que falou bastante, 1h30 que nós estamos falando, tá? Uau, é! Agora que eu tô vendo a A hora. gente tinha previsto 1 hora, mas eu já sabia que esse tipo de papo, 1 hora é muito É. pouco. Não, é porque tu nem vê o tempo, né? Não, a hora que eu Tu olhei vive aqui, ele. eu falei, nossa, eu vou começar com 5 sentidos. Não, se eu começar, vai mais meia Só, hora. só vou deixar aqui pra gente lembrar dessa sensaçãozinha. É, tipo, nós vamos Vendo aquela. A aprofundar gente continua depois nos áudios. sobre o áudio. Nossa, vai ferver hoje. Ai, foi muito bom, Angela. Muito. Te agradeço de coração de ter vindo de coração totalmente aberto. E eu te agradeço o convite, porque para mim é tão bom. Você não sabe o quanto você nutriu a minha alma com todas essas informações e Ai, com essa troca. Muito, sim. muito obrigada. É, eu não tenho nem palavras pra dizer. A gente Agradeço. só sente. Muito obrigada. E a gente se vê em breve. Um beijo para você. Tchau. Beijo, tenha um bom dia. Eu Tchau. também. Tchau, Tchau. tchau.